Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Nós temos falado muito sobre o poder da palavra. O poder da palavra. E quando nós tratamos do poder da palavra de Deus, aí já era. Porque o poder da palavra de Deus é o próprio Deus. É o próprio Deus. Jesus disse: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Não passarão. Só para você ter uma ideia, só para você ter uma ideiazinha do poder da palavra. Jesus estava lá no deserto, Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado. E foi tentado pelo diabo. Então, na maior tentação de Jesus, o diabo jogou uma dúvida. O diabo tentou Jesus com a palavra. O maior poder que Deus tem é a palavra. A palavra é o poder de Deus. O diabo, imitando Deus, usou também do poder negativo da palavra para dizer para ele: se, começa com se és filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Quer dizer, se, o diabo começou com uma palavra de dúvida. Se, eu vou falar mais daqui a pouquinho. Pode voltar aí, daqui a pouquinho nós voltaremos. Muito bem, então, o diabo disse para Jesus: se és filho de Deus. Então, sempre que alguém chegar para você e começar com essa frase, se, quer dizer, jogando dúvida no que vai falar, essa pessoa quer realmente atingi-la, quer de alguma forma fazer você fraco, por causa da palavra de dúvida. Assim como o poder da palavra. A palavra tem poder, nós temos falado. A palavra de Deus é soberana, nem se compara ao poder que tem as nossas palavras. Mas as nossas palavras também têm poder. Têm poder. Afinal de contas, nós fomos criados à imagem e semelhança do Altíssimo, não é verdade? A nossa origem é assim. Mas o fato é que, quando você ouve uma palavra, essa palavra tem poder, carrega o espírito da pessoa que fala. Por exemplo, o que eu tenho falado ao longo desses 40 e tantos anos de programas de rádio, televisão, enfim, do trabalho que nós temos exercido na Igreja Universal do Reino de Deus, essa palavra, ela tem carregado o meu espírito, o espírito meu, pessoal. Se o meu espírito está sujeito ao Espírito de Deus, então a minha palavra carrega o Espírito de Deus, porque eu estou pregando a palavra dele, ensinando a palavra dele, me esmerando, me esforçando para tentar fazer você entender que a palavra dele é que cria a vida, é que dá vida. Você vê que a palavra é tão poderosa, a palavra de Deus, que ela dá vida. Foi o que Jesus falou. Veja só o que Jesus disse lá em capítulo 6, em versículo 63 de João. O Espírito é o que dá a vida. O Espírito, referindo-se ao Espírito Santo, é o que dá a vida. Na nossa versão diz, o Espírito é o que vivifica, dá vida. A carne para nada aproveita.
As palavras, aí Jesus continua, as palavras que eu vos digo são espírito e vida. Então, logo, a palavra de Deus é espírito e é vida. Quando a palavra que é de Deus encontra uma terra boa, adubada, preparada, quer dizer, um coração rendido, um coração humilde, um coração sincero. Pode ser pecador. A pessoa pode ser a pior pecadora do mundo, mas se ela é sincera, é diferente. Se ela é sincera, se ela é humilde para aceitar a semente da palavra de Deus, então essa semente, essa palavra, provoca nela uma nova vida, uma vida transformada, que é o que tem acontecido com o que você tem visto, os testemunhos, milhares, milhões de testemunhos nós temos colocado no ar por todo o mundo para mostrar para as pessoas, para as demais pessoas, que uma palavra, a palavra quando vem de Deus, ela dá vida. Não importa se a pessoa está doente, está à beira da morte, não importa se ela está depressiva, não importa se ela tem um problema de impossível solução. Nós temos aí o sábado de manhã na igreja, especialmente no Templo de Salomão, a corrente do jejum, a corrente dos impossíveis. E coisas impossíveis têm acontecido. Por quê? Porque a palavra de Deus tem espírito. E o espírito é o espírito de Deus. A palavra de Deus carrega o espírito de Deus. Então, quando uma pessoa, por exemplo, ela diz assim, eu quero receber o Espírito Santo, porém, não se submete à palavra de Deus, não pode receber o Espírito, porque o Espírito de Deus vem de acordo com a palavra dele. E se a pessoa rejeita, desobedece a palavra dele, então como é que ela vai receber o Espírito Santo? Então ela tem que entregar-se à palavra, ela tem que render-se à palavra de Deus, ela tem que se submeter à palavra de Deus, ela tem que se converter à palavra de Deus, ela tem que ser humilde, e aceitar a palavra de Deus como ela é. E não ler a Bíblia, e não pegar a Bíblia e começar a dizer, isso aqui eu aceito, isso aqui eu não aceito, não. Não. Nem pegue a Bíblia para ler se você é essa pessoa crítica, se você está preocupada com o seu eu, se você está preocupada em criticar, se você está preocupada em promover a dúvida. Nem pega que não vai acontecer nada na sua vida. Porém, aquela pessoa que é humilde de espírito, aquela pessoa que é susceptível àquilo que Deus está dando, que Deus está pensando, então o Espírito de Deus vem sobre ela. Obviamente, ela tem que dar a vida dela, né? Porque se você não der a sua vida, como é que Deus pode mudá-la? Não é verdade? Como é que Deus vai fazer um vaso de barro novo se o barro não está mole, não é maleável, não é, como se diz, usado, não pode ser usado por Deus. Então, você tem que dar o seu corpo, a sua vida, seu futuro, você tem que entregar para Deus o seu tudo, o seu eu. Quando você faz isso, então a palavra ou o Espírito de Jesus, o Espírito Santo, vem sobre você. Vem e faz de você uma nova criatura. Então, é importante que você entenda, ainda falando sobre o poder da palavra,
que assim como temos o poder da palavra de Deus, temos o poder da palavra do diabo, a força da palavra do diabo. A palavra de Deus dá vida, a palavra do diabo traz morte. Jesus disse: o diabo veio para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então, essa é uma promessa de Deus. E também tem a promessa do diabo, que é matar, roubar e destruir. E ele o faz não com faca, não com revólver, ele faz com pensamentos, usa palavras, usa dúvidas, estimula a dúvida. Com a dúvida vem o medo, os medos. Com os medos vêm as preocupações, com as preocupações vêm as ansiedades e depois dão origem à depressão e outros tantos problemas espirituais que as pessoas sofrem. E você sabe, quando as pessoas sofrem com problemas espirituais, não tem remédio que cure. Se o problema é espiritual, é espiritualmente que se tem que resolver, não é? Então, você dá um corte no dedo, então você pode botar um esparadrapo e aí logo mais vai estar bom, vai ficar curado, vai cicatrizar. Mas se o problema é espiritual, se o problema atinge a sua alma, se o problema é dúvida, medo, depressão, ansiedade, se o problema é uma insônia por conta de você estar com um problema espiritual, porque tem insônia por conta do problema espiritual e tem a insônia por problemas físicos. Você está endividado e você fica sem condições de dormir porque você está preocupado em como vai saldar a sua dívida. Então, isso é normal. Agora, a insônia por conta do problema espiritual. Na realidade, não deixa de ser um problema, porque a pessoa às vezes fica com insônia por causa de uma preocupação, por causa de uma dívida. Aquela dívida também tem um fundo espiritual. Mas, de qualquer forma, eu quero que você saiba que você tem que usar a palavra de Deus para se defender. Foi o que fez Jesus. Tamanho é o poder da palavra que Jesus usou a própria palavra para resistir ao diabo. E o diabo veio com a palavra também. O diabo pegou lá o Salmo 91 e usou um trecho, não todo, mas ele usou uma palavrinha para jogar dúvida. E disse assim: olha, se és filho de Deus, olha só o que ele falou. Se és filho de Deus, atira-te abaixo para ver se seus anjos vão te segurar, vão te sustentar. É o que as pessoas falam, é o que os incrédulos falam, é que todos os filhos de Satanás usam. Os filhos de Satanás usam esse tipo de tentativa, né, de tentação para colocar a fé em questão, para jogar dúvida na fé. Se você é mesmo filho de Deus, se você é mesmo de Deus, se joga aqui desse edifício para ver se você vai voar, se os anjos vão te guardar. É claro que isso não vai acontecer porque Deus está sujeito à lei de Deus. Ele criou as leis físicas da natureza. Então, se você cai de um edifício alto, você obviamente vai morrer, provavelmente vai morrer. Mas quando ele ouviu essa palavra, Jesus respondeu: não tentarás o Senhor teu Deus. Quer dizer, nós não podemos tentar a Deus querendo provar para os outros que somos de Deus. Eu vou provar que eu sou de Deus, eu vou voar e se joga. Não dá. Isso você contraria a própria palavra de Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. E, finalmente, o diabo tentou mais uma vez, tentou com a glória desse mundo, né? Levou um lugar, um monte, e mostrou a glória do mundo. Disse: olha, tudo isso é meu, mentira, tudo é de Deus. Mas tudo isso eu te darei se
tão somente prostrado me adorares. E Jesus respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus, e somente ao Senhor teu Deus adorarás. Quer dizer, Jesus venceu o diabo usando a palavra. Você quer vencer os seus problemas econômicos, os seus problemas espirituais, os seus problemas físicos, os seus problemas sentimentais? Você quer vencer na vida? Você tem que usar a palavra de Deus. Você tem que estar municiada com essa ferramenta, com essa arma, a palavra de Deus. É com a palavra que sai da boca de Deus que o diabo vai ser destruído e todo o seu inferno. Então é a palavra que tem poder para vencer o mal. Por exemplo, você é aquela criatura que vive contando misérias, vive contando coisas negativas. Você tem prazer em falar para outra pessoa: eu estou sentindo isso, eu estou sentindo aquilo, eu estou desanimada, eu tive insônia essa noite, eu não dormi melhor, eu não dormi bem essa noite, olha, eu estou com uma dor aqui de cabeça e tal. Quanto mais a gente fala, a gente conta, a gente fala as palavras negativas, mais negatividade vem para nós. Quer dizer, o diabo é glorificado quando nós falamos: ai, minha vida está um inferno, ai, eu não sei mais o que fazer, olha, eu estou desanimado. Quando você fala essas coisas, quando você fala: minha sorte é ruim, eu não dou sorte na vida, eu não dou sorte no amor, toda pessoa que vem para mim me dá problema. Quando você fala isso, você está dizendo: Satanás, parabéns para você, realmente você consegue me enganar, você consegue me iludir, você consegue fazer isso que está acontecendo. É isso aí, você está reconhecendo a ação do mal. Você está reconhecendo o diabo. Quanto mais você ouve uma palavra de dúvida, dá atenção para ela, mais você vai sofrer, mais você vai viver uma vida ruim. E quando a pessoa vem na Igreja Universal do Reino de Deus, sabendo disso, nós trabalhamos forte com a palavra de Deus. E nós levamos as pessoas, nós motivamos a pessoa não só conhecer a palavra de Deus, mas agir a palavra de Deus com a fé. Porque você conhece a palavra de Deus, mas não age, não toma atitude, não tem ação, então você fica uma pessoa religiosa. Também é um trabalho de Satanás, fazer as pessoas religiosas. Os maiores religiosos foram os que mais tentaram Jesus, os que mais abusaram da boa fé, abusaram do amor do Senhor Jesus. São os fariseus, foram os judeus, os rabinos daquela época. Então, minha amiga, meu amigo, comece a falar positivamente. Se por acaso você está sentindo uma dor de cabeça, e se você quer falar, então fale para Deus: oh, meu Deus, eu estou com essa dor de cabeça e tal. Pronto, fala com ele. Não fala para ninguém não, porque ninguém vai te curar, a não ser que você vá no médico. O médico vai mandar fazer exames, você vai fazer os exames e os exames vão apontar o que tem na cabeça. Se é um problema físico, vai mostrar lá. Se é um problema espiritual, o médico vai te... olha, é melhor você tomar uma aspirina, etc. Então, minha amiga, meu amigo, não confesse aquilo que glorifique o diabo. Não confesse nada, porque a sua palavra tem poder. Você pode ser a pessoa mais pobre desse mundo, mas você é poderosa quando abre a sua boca. Essa é a realidade. Você pode ser a pessoa mais fraca desse mundo, mais débil, mas você é poderosa quando você abre a sua boca. Essa é a realidade. Agora,
Quando você abre os seus ouvidos para atentar para a palavra de Deus e obedecê-la e agi-la, tomar atitude, então você torna-se sábio, porque você passa a pensar de acordo com Deus. Você passa a concordar com Ele e viver uma vida de acordo com a vontade dEle. Você quer saber o segredo meu? Vou dizer para você uma coisa. É muito difícil mesmo, você ouvir eu ficar reclamando, lamentando. E quando uma pessoa chega para mim e fica lamentando, eu logo dou uma palavra de fé. Eu logo contrapunho aquela palavra de dúvida, de medo, de resmungo, de lamentação. Por quê? Porque eu sei que quanto mais a gente fala negativamente, pior fica para a gente. Eu não sei se você já experimentou, provavelmente sim, eu já experimentei isso. Às vezes vem uma dorzinha de cabeça bobinha, mas só pelo fato da gente falar com outra pessoa, você sabe que eu estou sentindo uma dorzinha de cabeça, na mesma hora aquela dor de cabeça aumenta. Já aconteceu com você? Eu creio que sim. É assim, é exatamente isso. Quando a gente confessa a palavra negativa, na mesma hora as coisas ficam piores. Duvido que alguém receba alguma coisa de Deus enquanto estiver confessando o que é mal. Agora, comece a confessar a palavra de Deus. Comece a confessar a palavra de Deus. É tão forte, que Jesus chega ao ponto de dizer: se 2 ou mais pessoas concordarem aqui na terra, será feito no céu. Quer dizer, se a gente concorda em coisa boa, vai ser feito no céu. Porque é a palavra de Deus que está sendo ativada através de nós, exercitada através de nós. Foi a palavra dele que construiu tudo. E é a palavra dele que constrói todas as coisas. Então, minha amiga, meu amigo, acostume-se, eduque-se, isso mesmo, eduque-se, para não ficar contando dor aqui, dor ali, dor acolá. Às vezes a pessoa tomou um tropeção e fica gritando, e falando para os outros, puxa, que... Olha só, na mesma hora, aquele tropeção faz com que o pé inche, não é? Começa a sangrar, e etc, etc. Então, minha amiga, meu amigo, use a sua fé, a fé inteligente, a fé na palavra de Deus, a fé no pensamento de Deus, a fé naquilo que Deus pensa, naquilo que Deus disse. Ele disse: se vocês ouvirem a minha palavra e atentarem para ela, então seguirão estas bênçãos e te alcançarão estas bênçãos. Aí fala lá as bênçãos. Agora, se você continuar dessa forma, pensando, falando o que não presta, falando negativamente, é porque você está cheia de trevas dentro da sua cabeça, e é por isso que a sua vida não vai para frente. Entenderam? Daqui a pouco eu vou fazer a oração, mas eu queria chamar a atenção sua, isso é importante. Eu quero que você preste muita atenção. Agora eu quero que você aumente o volume do rádio, do computador, seja lá o que for, porque eu quero que você preste atenção nesse testemunho, que é um alerta para todas as pessoas. Eu tenho certeza que você vai amar esse testemunho, porque ele é muito forte. Ele é extremamente forte. Ele é glorioso. Vamos ouvir. Meu nome é Deise Alves, eu sou jornalista e na década de 90, o assunto principal estava sendo contra a Igreja Universal, contra o bispo Edir Macedo. Eu também passei a ter
a acreditar totalmente naquela informação. Afinal de contas, era a imprensa, era a mídia. Afinal de contas, era um canal que até então era de minha total credibilidade. E qual não foi a minha surpresa quando eu descobri que a minha mãe estava indo na Igreja Universal do Reino de Deus, até então na igreja do bispo Edir Macedo. A investigação estabeleceu que os fiéis da Igreja Universal... Até que um dia eu chamei uma amiga minha, até então melhor amiga, e eu falei, vamos nesse lugar que a imprensa está mostrando? Eu até usei o termo, vamos nessa igreja só para zoar. Participamos do que estava acontecendo ali, até foi algo muito rápido, só que infelizmente eu não consegui uma informação nova que pudesse acrescentar naquilo que a imprensa estava me falando. Falei, não é possível. Então eu voltei na sexta. Sexta, final de semana, algo acontece. E de fato algo aconteceu. Só que algo aconteceu comigo e também foi uma surpresa muito grande para minha mãe, porque apesar dela estar indo, ela tinha uma única dúvida ainda na cabeça dela. Ela cria que algumas pessoas elas eram pagas. Então ela acreditava que as coisas que aconteciam na sexta-feira precisavam de pessoas, de atores. E ela viu a filha dela ali, que não era atriz. E naquele dia foi o dia da descoberta. Foi o dia de perceber que a imprensa pode se enganar as pessoas que se deixam levar por ela. Ninguém, dinheiro nenhum, é capaz, intervenção humana nenhuma é capaz de transformar uma pessoa da forma que eu fui transformada por dentro. Eu descobri que eu tinha um preconceito, que eu fui alimentada de maneira errada. Eu me senti enganada e vi a diferença daquela mídia, daquela imprensa que até então tinha tanta credibilidade, para o que eu estava vendo ali, participando. Eu estou na expectativa desse dia 29 de março, que começa a passar o filme, a história do Bispo Edir Macedo. E muito interessante até porque vai mostrar exatamente a época que eu cheguei na igreja, que eu fui investigar, que é a época que o bispo foi preso, que ele estava sendo muito perseguido. E eu convido você que tem algum preconceito, que acredita exatamente no que a imprensa falou, mas ainda não foi conferir, a assistir esse filme. E se esse filme não te convencer, as portas estão abertas. É só ir até uma Igreja Universal. Pois é, muitas pessoas, a maioria das pessoas, o povo em geral, é como piolho, anda pela cabeça dos outros, cabeça em cabeça. Escuta o que o jornalista falou e acredita. Acredita no jornalismo, no jornalista como se estivesse acreditando em Deus. Acredita no papel impresso, na televisão, acredita naquela notícia do rádio, acredita como se fosse Deus falando. E depois, como o caso dessa jornalista, ela descobriu que foi enganada pela mídia. Ela foi enganada, ela foi iludida. E isso é uma coisa difícil, dura de aceitar. Mas as pessoas precisam aprender também. Elas precisam aprender. É preciso que elas sofram as consequências de uma atitude que não convém para as pessoas inteligentes. Porque tudo você tem que analisar, avaliar, pesar. Se você está ouvindo as minhas palavras, você deve pesar as minhas palavras. O povo tem obrigação de pegar a Bíblia e verificar e conferir se o que nós ensinamos, se o que nós pregamos, se o que o pastor fala, se Bispo Macedo fala, isso está escrito de acordo com a palavra de Deus. Porque se eu falar alguma coisa, se eu pregar alguma coisa que contraria a palavra de Deus, que é contrariar a minha própria fé, então eu sou um maluco, eu sou um louco. Então, você não deve seguir. Claro que não. Então, você tem que avaliar, pesar. Eu lembro que quando eu me converti, tudo que o pastor, o bispo falava, eu conferia na palavra de Deus.
eu ia ver, avaliar, pesar, analisar. Deus me deu essa luz para que sempre pudesse andar de acordo com a palavra dele, não de acordo com a palavra dos homens. Por mais santos que eles fossem, eu tinha que sempre conferir as coisas espirituais. Isso é fé inteligente. Isso é fé inteligente. Então, minha amiga e meu amigo, é assim que a gente tem que proceder. Então, muitas pessoas têm sofrido por falta do conhecimento da verdade. O conhecimento da verdade. Porque o conhecimento da mentira faz a pessoa ainda mais sofrida, faz a pessoa mais carente ainda, mais problemática ainda, porque se ela ouve uma mentira, se ela ouve uma ilusão, ela está se alimentando do que é mal, do que vem do inferno. O que você acha que vai acontecer com ela? O que você acha que vai acontecer com ela? É como nós temos um testemunho lá do Ceará, o bispo Guaraci já mostrou esse testemunho, muito interessante. A moça que era perturbada, oprimida, usava drogas, e sei lá, a vida dela era um inferno. Ela veio na Igreja Universal e começou a mudar a vida dela. A sua conduta começou a mudar, ela começou a receber de Deus favores. Um dia ela cismou e disse assim, ela entrou na internet e quis ver, assistir todos os vídeos que falavam mal de mim. Então ela gastou aquela noite inteira só ouvindo das pessoas que falavam que me odiavam. Sabe o que aconteceu? Pela manhã ela teve uma caída trágica. Ela teve que ir para o médico, ela teve que ir para o hospital, porque aquelas notícias eram tão podres, tão mentirosas, tão enganadoras, que conseguiu fazê-las enfermar, ficar doente, de forma que na manhã seguinte ela teve que dar entrada no hospital. E, finalmente, depois que foi feito o trabalho de libertação, ela voltou, ela caiu em si e voltou para a igreja para buscar a presença de Deus, mudou a vida dela, ela foi curada outra vez. São casos interessantes. Então, você tem que avaliar aquilo que você ouve, porque a palavra tem poder. Poder para destruir, poder para matar, poder para fazer a pessoa perder tudo, e tem poder para restabelecer ou dar a vida. É como Jesus disse. Jesus disse, o Espírito é o que dá vida. Espírito é a palavra. A palavra tem espírito. A palavra tem espírito. E ela é a que dá vida, a vida. Se você quer vida, ouça a palavra do Espírito de Deus. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo, preste atenção. Você já ouviu falar da Amélia? Tem uma música popular que diz que a Amélia que era mulher de verdade. A Amélia que era mulher de verdade. Mas nós temos uma Amélia aqui hoje que eu quero que você assista com muita atenção, tanto quanto o testemunho dessa menina, a Deise, que era jornalista. Vamos ouvir o que essa Amélia tem a falar, que é muito interessante. Meu nome é Amélia, eu tenho 49 anos, né? Eu cheguei na igreja nervosa. Eu não era nervosa, eu era extremamente nervosa. Eu era assim de maltratar meu marido, maltratava muito ele, né? Ele, como ele bebia, ele era viciado, eu não sabia lidar com vício. Eu ouvia vozes, era perturbada. Aí quando foi um dia, eu ouvi muitas vozes, a voz assim que eu ouvia era gritos de desespero de um homem matando mulher, era essa vozes que eu ouvia. E nisso, meu filho estava dormindo, eu tive esse desejo de nada. Chegar e fui na cozinha, peguei a faca, acordei ele não acordou direito e coloquei ele aqui
E fui assim, para meter a faca nele. Ele assim, dormindo, tinha 3 anos de idade. Nisso, eu me acordei. Por si, parece assim que eu estava sonhando, num sonho, assim, sabe? Pesadelo. Me acordei e vi aquilo, a faca, caí. Eu joguei ela e falei, meu Deus, o que eu estou fazendo? E coloquei ele lá e eu falei, não quero mais viver essa vida, eu quero mudar. Contei para o meu marido isso tudo e ele assistindo, ouvindo a rádio e falou, eu vou te levar numa igreja, porque lá você vai ser curada. E eu falei, que igreja é? A Igreja Universal do Reino de Deus. Eu falei, não, lá eu não vou. Eu vou morrer, mato vocês todos, mas lá eu não vou. E eu não conhecia bem a cidade, ele foi me levando para a igreja. Quando chegou lá, na frente da igreja, ele falou, vamos entrar? Eu falei, não vou entrar. Aí ele falou, eu vou entrar porque eu preciso entrar. Aí eu falei, tá bom, então entra, porque aí eu nunca vou pisar. E quando ele voltou, nós demos assim uns 2 passos ou 3 passos, assim, longe da igreja, assim. Ele falou assim, eu estou me sentindo bem. O vício que ele tinha foi igual um relâmpago. Saiu. Então eu vi a mudança e fui também. E falei, se existe Deus aqui dentro dessa igreja, hoje eu quero ser transformada. Porque chega, eu não aguento mais, eu estou cansada de viver desse jeito. Me libertei, fui ouvindo os pastores falar da fé. Meu Deus, que isso? Eu me assustava com tanta fé que tinha dentro da igreja. Eu falei, meu Deus, mas que fé é essa que eles têm? Por que eu não tenho? Eu vou lutar para me ter também. Então, eu tive aquela sede de buscar, me entregar para Deus, de ser transformada, de viver outra vida. Eu me entreguei mais, eu li mais a Bíblia, eu orei mais. Eu falei mais de Deus para as pessoas. Eu jejuei. Eu falei para Deus, ó Deus. Eu falei para ele, não sei se eu sou merecedora não de tudo isso, mas eu quero algo a mais. Eu preciso de algo a mais. O pastor chamou lá na frente, eu fui na frente do altar e falei, meu Deus, eu não quero sair como eu cheguei. Eu quero sair diferente. E nesse dia, eu fui batizada com o Espírito Santo. Toda vez que eu lembro desse dia, eu posso estar em qualquer canto. Eu acho graça. Eu lembro desse dia, meu Deus, que maravilha, meu Pai, desse dia que aconteceu comigo. Às vezes eu olho assim, vejo as pessoas até então no desespero. Eu falo, meu Deus, eu não estou mais dessa forma porque eu te conheci. Eu te conheci. Vi diferença até quando a gente olha para o ser humano. É um amor, é como eu digo, o amor maior é Deus e iguala, é filho, marido, iguala, parece que no amor de todo ser humano. Deus dá uma direção para a gente. Eu não fico mais desesperada, eu não ouço voz, eu não sou nervosa. Quando eu falo como eu era nervosa, assim, até no meu setor de trabalho, todo mundo fica, não acredito. Porque hoje eu tenho aquela paciência, eu ouço as pessoas, eu gosto de ouvir. O Espírito Santo, para mim, ele é para mim o desejo maior da minha vida. Que eu tenho para mim, a minha força, na minha dedicação para me chegar até o reino do céu. É o meu desejo maior, de estar com Ele todos os dias, todos os momentos. Minha vida era totalmente destruída. Eu era viciado nas drogas, conheci a maconha com 12 anos de idade. E na escola eu comecei a desenvolver vários outros vícios. Comecei a cheirar cocaína,
Aí com a cocaína comecei a conhecer mais pessoas envolvidas às drogas. Aí nisso eu comecei a se envolver mais ainda, eu comecei vendendo droga. Aí com 38 anos eu fui preso, mas eu acabei se envolvendo lá dentro com o tráfico de droga de novo. A minha família começou a me abandonar, porque pensou que eu ia parar, eu acabei se envolvendo e minha família deixou eu 6 meses sem visita. Aí eu comecei a sofrer lá dentro, a depressão, aí comecei a cheirar cocaína 3, 4 dias direto, aí sofrendo muito. Eu conheci o trabalho da Igreja Universal lá dentro. Tinha as reuniões lá, os obreiros chegavam, né, lia a Bíblia, fazia oração, mas eu não se entregava, né, tinha uma resistência da minha parte, né. Então, o que aconteceu? Nesse meio termo, veio a minha liberdade, né. Mas nisso eu comecei a se envolver com o vício do crack. Eu conheci o crack, aí fiquei 8 anos usando crack. Foi o fundo de poço. Fiquei semi-morador de rua e perdi minha mulher me abandonou, perdi meu filho, a minha filha, né? Perdi a dignidade, perdi tudo. Nesse meio termo veio aquela lembrança da cadeia, o convite, né? Para me mudar de vida. Aquelas palavras ficou no meu coração, na minha mente. Eu falei assim, não, eu vou tomar uma decisão, não aguento mais esse sofrimento, não aguento mais fumar pedra, não aguento mais roubar. Ali mesmo deu um despertar na minha vida. Eu falei assim, não, eu vou se entregar agora. Vou se entregar agora. Eu fui lá no altar, lá, falei assim, pastor, eu quero entregar minha vida agora. Quero conhecer esse Deus que falaram para mim dentro da prisão que tem jeito. Desse dia começou a mudar minha vida. Nesse mesmo dia eu já não usei mais droga. Já acabou o desejo de usar droga. E se batizei, comecei a participar das correntes de libertação, né? Fui liberto do crack, fui liberto do vício de roubar. Comecei a ler a Bíblia, comecei a orar na meia-noite, 3 horas da manhã e tal. Aí nisso aí me fortaleceu, numa reunião de quarta-feira na igreja, eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu estava ali, o pastor, né, buscando o louvor e tal. Aí o pastor falou assim, fala com Deus, que você quer o Espírito Santo e tal. Aí comecei a falar com Deus. Então, quando eu tive encontro com o Espírito Santo, fui batizado com o Espírito Santo, ele me deu força, me deu controle, deu domínio próprio, me deu força para poder negar o pecado, negar as coisas erradas, negar a mentira, né? Me dá força para poder ficar de pé, me dá mais ânimo para poder orar, ler a Bíblia, buscar o Espírito Santo no meu particular com Deus. Então o Espírito Santo foi o fundamental para mim ficar de pé hoje e estou até agora. No dia seguinte comecei a trabalhar tal, né, ter minha vida normal de novo. Aí o pessoal falou assim, mas o que fizeram com você lá? Fizeram uma lavagem cerebral em você? Eu falei assim, não, eu tive encontro com Deus. Recebi o dom maior, o Espírito Santo. E nesse meio que eu estava, que eu se entreguei a Deus, eu fui renovar minha habilitação, eu tinha um processo antigo. De lá do Poupatempo eu fui preso de novo. Aí voltei para a cadeia, mas só que eu voltei para a cadeia transformado, um novo homem. E nisso eu suportei ali, porque vieram vários convites para me voltar a traficar, para me voltar a ganhar dinheiro, fazer sequestro, várias coisas. Eu falei assim, eu não quero. O trabalho que a Universal fez comigo lá, eu comecei a fazer dentro do presídio. Comecei ali a orar, levantava como fala, da gaiada, dobrava o joelho, comecei a orar, eu olhava assim, daqui a pouco tinha um orando também, daqui a pouco o outro orando, eu comecei a orar, tinha o inário da igreja, eu começava a cantar o inário, daqui a pouco o outro encostava assim, começava, deixa eu ver isso, começava a cantar, fui para a colônia de Tremembé, de Santos, lá tinha o trabalho da Universal de novo, aí se enganchei. Pensei, não, que se o pastor chegar aqui, eu já fiquei sabendo que tinha um pastor tal dia, tal hora, eu já fiquei esperando o pastor, o senhor que é o pastor, né? Pensei, sim, ele falou, sou eu sim, pensei, eu quero ajudar no trabalho e tal, e comecei ali. E dali para lá, eu não desisti,
Fiquei 8 meses sem visita, sem nada, só recebendo Sedex, cartinha e tal, mas não abandonei a fé. Saí de lá, aí que as bênçãos veio dobrada para mim. De lá para cá fui um novo homem. Hoje eu trabalho por conta própria, né? Trabalho com pintura, né? Tenho meu serviço. Né, paguei todas as minhas dívidas, não tenho dívida com a sociedade, nem com a justiça mais. Hoje, de lá para cá, que eu fui batizado com o Espírito Santo, já faz 6 anos. Graças a Deus, faço hoje o trabalho da Unip, né, o trabalho da Igreja Universal, visito os presídios, as portas do CDP, Colônia, né, e faço esse trabalho hoje para a honra e glória do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu te louvo e agradeço, porque todas as vezes que nós tomamos a Tua palavra em mãos e absorvemos a Sua mensagem, nós nos aproximamos de Ti. Às vezes a gente não sabe nem orar, nem o que falar contigo. Mas quando lemos a Tua palavra, parece que tudo que nós necessitamos, ela traz naquele momento. Ela traz o conforto, a paz, a tranquilidade. Mas, sobretudo, ela traz uma certeza, uma fé. Ela traz uma convicção de que o Senhor ouve o clamor da nossa alma, mesmo sem palavras. Ó, meu Pai, eu quero colocar aqui diante de Ti os pedidos, os clamores, as súplicas de todos os que estão ligados conosco. Aqueles que dizem, por favor, bispo, ora por mim. Eu estou desesperado. Eu estou aflito. Eu não sei mais o que fazer da minha vida. Aquelas criaturas que estão doentes, enfermas, oprimidas. Aquelas criaturas que estão vivendo por viver, empurrando a vida com a barriga, ou vivendo o lado avesso da vida. Em o nome do Senhor Jesus, na palavra do Senhor Jesus, de acordo com a Tua palavra, meu Pai, a Tua promessa, o Senhor mandou os Teus servos, Teus discípulos, curarem, libertarem os oprimidos, mas os discípulos não eram médicos, os discípulos não eram psicólogos, os discípulos não eram psiquiatras, mas eles obedeceram, eles falaram a Tua palavra, e a Tua palavra chegou aos aflitos, e os aflitos foram libertos, os doentes foram curados, e o inferno saiu da vida das pessoas. E agora mesmo, meu Pai, em o nome poderoso do Senhor Jesus, e obedecendo a Sua santíssima palavra, nós ministramos a libertação dessa criatura que me assiste, que me vê, que me ouve agora. Ela seja livre agora. Você, amiga e amigo, em o nome do Senhor Jesus, seja liberto, mereça ou não, seja boazinha ou mazinha, seja pecador ou santinha, não interessa. Se você crê na palavra, na promessa de Deus agora, então receba agora aquilo que você quer, aquilo que você precisa, aquilo que você necessita, aquilo que é a vontade de Deus para a sua vida. Seja livre e quem crê, diga: em o nome do Senhor Jesus, eu recebo esse livramento aqui agora, neste momento. E para sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus, minha amiga, meu amigo. Eu tenho certeza, desculpa fazer essa cara feia,
mas é que eu tenho tanta certeza, tanta convicção que Deus ouviu você aí onde você está, que você pode se levantar e pode começar a cantar e crer que a partir de agora tudo vai começar do zero e a sua vida vai ser diferente. Mas você vai ter que continuar crendo na palavra do nosso Senhor. Amanhã tem mais oração, amanhã tem mais palavra, amanhã tem mais testemunho. Nós vamos ficando por aqui e até lá, em nome do Senhor Jesus.